Depois de longos anos, olha só quem voltou pra esse canal, Brasil, eu mesma. E eu vou chamar esse tipo de vídeo aqui de Maquia Ensina. Por quê? Porque eu não uso meus produtos, eu uso os produtos da modelo e ensino ela como ela usa no seu dia a dia. Então fiquem comigo e vejam até o final. Eu comecei limpando o rosto dela e eu usei esse Cleansing Oil da Candice Berenice. Eu não gosto de usar nada que tenha óleo no início da maquiagem, mas ela tava com maquiagem do dia anterior, então facilitou a retirada da maquiagem. Normalmente eu sempre começo a maquiagem com um tônico hidratante, algo que não tenha o óleo na composição, mas que também já ajude a hidratar. Mas esse óleo deu certo nesse momento. Em seguida eu usei esse hidratante facial da Avon. E esse hidratante ele é bem seco, ele não tem a textura oleosa, então ele absorveu bem rápido e a pele dela ficou bem macia. Após a absorção, eu vim com esse corretivo da Lua Neve, é o cor 2, é um salmão. E eu passei nas partes mais amarronzadas. A olheira dela tem bem leve, um roxinho assim. Então eu passei abaixo dos olhos e ao redor dos lábios dela, onde também é um pouco mais escuro, um pouco mais marrom, vocês conseguem perceber? Assim que eu passei, já deu uma igualada, neutralizou bem. Lembra que eu disse que ela tem um pouco de roxo na olheira, né? Então eu senti que tava oxidando. Eu usei essa paleta Pink 21 que ela tem. E usei a terceira cor, que é um salmão mais quente. Ele tem mais laranja na composição. Eu não neutralizei com amarelo porque ela tem pigmento marrom muito forte. Então o salmão mais quente, mais puxado para o laranja, deu super certo. E aí eu já vim com a base, comecei colocando no centro do rosto e fui puxando para as laterais porque eu precisava terminar de neutralizar o rosto dela. Nessa parte aqui, eu mostro pra ela, tá vendo? Nessa parte, eu mostro pra ela que eu coloquei a base e deu já uma acinzentada muito brusca. Então, eu tive que colocar uma outra cor pra poder terminar o rosto dela. Então, eu peguei uma cor que fosse idêntica ao pescoço. O pescoço dela é mais puxado pra amarelo. Então, eu usei esse corretivo que ela tinha da SP Colors. Ele é totalmente amarelo, gente. Ele é um amarelo real. E aí, eu fiz o teste e deu super certo. Vocês vão ver que desse lado dá pra ver melhor. Então, ele é mais amarelado e é da cor exata do pescoço dela, que é quando o rosto dela começa com a cor do pescoço. Aí, do meio pra testa, muda o tom. Então, eu fiz essa parte do rosto dela com o corretivo da cor do pescoço. E aí, eu fui terminando de utilizar nas partes amarronzadas abaixo dos lábios, no queixo dela. E também coloquei um pouquinho na olheira e um pouco na testa, pra terminar de deixar tudo no mesmo tom. Depois eu vim com esse corretivo da Mary Kay Light Beige pra poder fazer a parte de iluminação. E o fundo dele também é amarelo, tá? Então super ornou com tudo ali. E vocês perceberam a dança que eu tive que fazer, né? Porque mesmo ela tendo tom de pele quente, ela tem tons frios no seu rosto. Então foi preciso todo o trabalho de neutralizar. E no dia a dia, pra alguém que não é profissional da área, essa é a parte mais difícil. E aí no contorno eu usei 2, o quente e o frio, porque como a gente não tinha um contorno neutro, eu tive que fazer um na hora. E aí eu já vim com um pó solto da Bruna Tavares. Não depositei com esponja, porque eu queria que ficasse menos pesado possível, entendeu? Eu queria que ficasse mais leve, uma aparência mais natural. Então eu vim com o pincel. Com o pincel sujo do início, né, que eu tava usando com a base. Eu comecei a preparar a pálpebra dela com o restante de produto. E aí eu usei novamente o corretivo da Mary Kay para poder dar aquela impressão de saliência, né? Deixar o olhar dela mais alto, mais vivo. Eu fiz toda a sombra dela com essa paleta da Make Be. Comecei com um marrom mais claro, que dava até pra usar como pó compacto, porque ele é bem clarinho mesmo. E eu comecei com ele só pra dar profundidade. Ela não gosta de uma maquiagem pesada nos olhos, então eu optei por essa cor pra começar a escurecer e não já vim com uma mão muito pesada de marrom e ela estranhar. Então eu fui construindo camadas de tons aí, né,
Fui colocando um marrom mais claro, depois eu vim com um marrom mais quente e fui finalizando com um roxo, que é mais um vinho, na verdade, né? Porque a paleta ela é toda nesses mesmos tons. Ela não chega a ter um preto no final. E foi assim que eu fiz tanto a sombra quanto o delineado com a sombra. Como eu mostrei ali no início, eu usei o roxinho para poder deixar a sombra. Não usei preto nos olhos dela em nenhum momento. Aqui eu usei uma sombra cintilante rosé, porque ela tava com uma roupa que não era da paleta dela. Esse rosa mais escuro não é a paleta dela. Então eu usei um pouco de dourado, por isso que eu escolhi o rosé, pra quando ela tirasse esse preto, essa toalha em cima, não ficasse estranho. Porque ela é consultora de imagem e ela tava com uma roupa que não era do tom dela, tá até mostrando aqui a diferença. Então eu fiz essa junção das cores entre dourado e rosa pra poder harmonizar com o tom de pele dela, o tom da paleta dela e o tom da roupa que ela estava usando, que não era o tom dela. Aqui embaixo eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz em cima, construindo tons, né, as camadas de marrom. E eu vim com esse delineador em gel para poder fazer o contorno dos olhos dela. Os olhos dela é claro, como vocês podem ver. Então eu quis ressaltar bem e deixar bem marcado. Já no fim da maquiagem, eu percebi que já tinha aderido bem a pele dela, o pó. Então eu vim com a esponja só abaixo dos olhos, só para fazer o acabamento final. E aí o contorno eu finalizei com bronzer. O bronzer também, ele tem pigmentos mais rosados e dourado, ele é mais um rosé. Então eu também utilizei combinando com a sombra e com a roupa que ela estava. Esse iluminador é a mesma coisa, ele também tem um pouco de dourado, um pouco de rosa. E eu quis tentar harmonizar o tom dela com o tom da roupa que ela estava usando. Aqui eu fiz um contorno labial abaixo da linha dos lábios dela, para poder dar uma impressão que os lábios são maiores. Batom, a escolha do batom foi esse rosa, justamente como eu falei, como ela não tava na paleta dela, então eu fiz uma construção de cores para que não ficasse muito diferente quando ela tirasse o preto, que o preto tá na paleta dela. Então eu fiz uma construção aí de tons de rosa, com dourado, um pouco de marrom e ficou muito bom. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma proposta mais natural, mais pro dia a dia. Como eu falei, foi uma maquiagem que, enquanto eu estava maquiando ela, eu estava ensinando ela. Então, ela aprendeu a se maquiar com o que ela tem, a neutralizar a pele dela também. E o propósito era esse. Era ajudar ela a se maquiar, conseguir se maquiar no dia a dia, fazer algo fácil, rápido e que fosse a cara dela. E deu super certo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. Em breve teremos mais vídeos aqui como esse, tá bom? Beijinhos e até logo!